Olha o que temos aqui, Vitória Sterling zombou, apontando para a jovem de 18 anos que acabava de entrar na academia de elite de Manhattan. Parece que alguém se perdeu a caminho da academia do bairro. O som dos socos atingindo os sacos de pancada parou abruptamente. Todos os olhos se voltaram para Kesha Campbell, que segurava uma bolsa esportiva gasta e usava tênis furados. Sua pele escura contrastava com a brancura imaculada do ambiente exclusivo, onde as mensalidades custavam mais de 3 meses de salário mínimo. Vitória Sterling, campeã mundial de boxe feminino por 2 anos consecutivos, era conhecida não apenas por seus punhos letais, mas por sua língua ainda mais afiada. Aos 26 anos, ela havia construído uma carreira baseada em provocações nas redes sociais e declarações controversas que geraram milhões de visualizações. Sua última postagem no Instagram já tinha 500 mil de curtidas. Uma foto dela exibindo seus músculos com a legenda "Quando você é naturalmente superior, não precisa fingir ser igual". Desculpe, Kesha murmurou, verificando o endereço em seu celular rachado. Pensei que este fosse o programa de bolsas para jovens. A risada de Vitória ecoou pela academia como uma sirene irritante. Programa de bolsas. Querida, isso não é um projeto social. Nós treinamos atletas de verdade aqui, não experimentos sociais. Kesha Campbell havia chegado aos Estados Unidos há apenas 6 meses, trazendo consigo os sonhos de uma família jamaicana que havia economizado cada centavo para lhe dar uma chance. Ela trabalhava 16 horas por dia limpando escritórios para pagar um quarto que dividia com outras 3 pessoas no Bronx. O programa de bolsas era sua única chance de treinar em uma instalação decente. O programa existe, disse uma voz firme. Tom Rodrigues, treinador veterano e dono da academia, saiu de seu escritório com uma pasta na mão. E Kesha Campbell está na lista aprovada. Vitória revirou os olhos dramaticamente. Sério, Tom? Você vai transformar minha instalação de treinamento em uma ONG? Meus patrocinadores não vão gostar nada disso. Seus patrocinadores pagam por resultados. Não pela sua opinião sobre quem treina aqui, Tom respondeu secamente. Mas Vitória não havia terminado. Ela se aproximou de Kesha com um sorriso que mais parecia uma ameaça. Sabe de uma coisa? Já que você quer tanto treinar com os grandes, que tal provarmos se você realmente merece estar aqui? A academia caiu em silêncio. Todos sabiam o que viria a seguir. Um spar amigável, Vitória continuou, saboreando cada palavra. Você contra mim. 3 rounds. Se você aguentar, pode ficar. Se não... Ela fez um gesto de desprezo com a mão. Kesha sentiu o peso do olhar de todos. Ela sabia que era uma armadilha, uma humilhação pública projetada para quebrar seu espírito antes mesmo de começar. Mas havia algo em seus olhos, uma chama que Vitória não conseguia identificar que permanecia inabalável. Eu aceito, Kesha disse calmamente. Vitória franziu a testa, esperando lágrimas ou súplicas. Tem certeza? Porque quando eu terminar com você, você vai questionar se vale a pena sonhar tão alto. Tenho certeza, Kesha repetiu. E pela primeira vez desde que havia chegado, ela sorriu. O que Vitória Sterling não sabia é que estava prestes a descobrir o porquê. Nos bairros pobres de Kingston, Jamaica, Kesha Campbell era conhecida por um apelido muito específico, Relâmpago. E como todo relâmpago, ela só mostrava seu verdadeiro poder quando a tempestade chegava. Enquanto Vitória já planejava como transformar a humilhação em conteúdo viral para suas redes sociais, Tom Rodrigues observava o brilho determinado nos olhos de Kesha e sentia um arrepio familiar, o mesmo que sentia quando reconhecia um talento verdadeiramente especial disfarçado de aparente vulnerabilidade. Se esta história de preconceito e determinação está te comovendo, não se esqueça de se inscrever no canal porque o que aconteceu naqueles 3 rounds foi tão inesperado que até hoje as pessoas se perguntam como uma jovem comum do Bronx conseguiu reescrever as regras de um esporte dominado pela elite. A notícia da luta amigável se espalhou pela academia como um incêndio. Em menos de 1 hora, vários boxeadores, treinadores e até alguns jornalistas esportivos estavam a caminho. Vitória Sterling contra uma jamaicana desconhecida. Prometia ser o tipo de entretenimento cruel que as redes sociais adoravam consumir. 3 rounds, luvas de 16 onças, Tom Rodrigues estabeleceu, tentando minimizar o massacre iminente.
Sem apostas, sem transmissão ao vivo, apenas sparring. Vitória riu. Tom, relaxa. Vai ser rápido. Provavelmente nem vai chegar ao segundo round. Ela já estava gravando stories no Instagram, narrando para seus 2 milhões de seguidores. Gente, vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui. Uma garota aleatória quer me desafiar. Vou dar a ela uma lição de humildade que ela nunca vai esquecer. Os comentários começaram a chover. Destrua ela, Vitória. Essas pessoas precisam saber o seu lugar. Mostre a eles porque você é a rainha. Enquanto Vitória se deleitava com atenção, Kesha silenciosamente se dirigia ao vestiário. Suas mãos não tremiam. Elas nunca tremiam antes de uma luta, mas seu coração estava acelerado com uma mistura de raiva controlada e memórias dolorosas que ela tentava manter enterradas. Tom a seguiu. Kesha, você não precisa fazer isso. Eu sei que o programa de bolsas é importante, mas não vale a pena se machucar por causa da arrogância dela. Eu não vou me machucar, Kesha respondeu calmamente, testando as luvas emprestadas. Ela é campeã mundial há 2 anos. Ela tem técnica profissional, poder de nocaute, experiência. E eu tenho algo que ela nunca terá, Kesha interrompeu, olhando diretamente nos olhos do treinador veterano. Tom franziu a testa. O que seria isso? Fome. A palavra ecoou no vestiário modesto. Tom Rodrigues havia treinado centenas de atletas ao longo de 30 anos, mas raramente havia ouvido essa palavra dita com tanta convicção. Havia algo nos olhos de Kesha, uma intensidade que ele só havia reconhecido em verdadeiros predadores do ringue. Me diga uma coisa, Tom disse, sentando-se ao lado dela. Por que você aceitou? Por que não ignorou as provocações dela? Kesha fechou os olhos por um momento. As memórias voltaram, às ruas de Kingston. Os gritos de sua mãe, implorando para que ela parasse de lutar. A sensação dos punhos conectando com precisão cirúrgica. O apelido Relâmpago sussurrado com medo e respeito nas favelas. Porque eu já vivi essa história antes, ela finalmente disse. Pessoas como Vitória acham que podem nos quebrar com palavras, com desprezo, com a certeza de que somos inferiores, mas elas esquecem uma coisa importante. O que seria? Aqueles que crescem lutando para sobreviver não lutam apenas por esporte. Eles lutam para existir. Tom sentiu um arrepio. Havia algo profético naquelas palavras, como se Kesha estivesse revelando não apenas sua motivação, mas profetizando o destino de Vitória. Lá fora, Vitória continuava sua performance para as câmeras do celular. Olha o que aquela garota está vestindo, ela zombou, apontando para os tênis gastos de Kesha deixados no vestiário. Aposto que ela nunca pisou em um ringue de verdade. Provavelmente aprendeu a boxear assistindo YouTube. Risadas ecoaram pela academia, mas alguns dos boxeadores mais experientes permaneceram em silêncio. Havia algo na postura de Kesha, a maneira como ela havia aceitado o desafio sem hesitação que despertava uma cautela instintiva. Marcus Williams, um ex-campeão de peso médio que agora treinava na academia, sussurrou para seu parceiro de treino: cara, eu não sei. Já vi essa calma antes. Às vezes, os quietos são os mais perigosos. Vitória, no entanto, estava muito mergulhada em sua própria arrogância para notar os sinais de alerta. Sabe qual é o problema com as pessoas de países de terceiro mundo? Ela continuou para as câmeras. Elas confundem desespero com habilidade. Elas acham que só porque a vida é difícil, automaticamente sabem lutar. Kesha emergiu do vestiário naquele exato momento, vestindo shorts simples e uma regata que revelava braços surpreendentemente definidos para alguém que supostamente nunca havia treinado seriamente. Seus movimentos eram fluidos, econômicos, como um gato se preparando para atacar. Pronta para aprender? Vitória perguntou sarcasticamente. Sempre, Kesha respondeu. O que Vitória Sterling não sabia e nunca poderia ter imaginado era que Relâmpago Campbell havia começado a lutar aos 8 anos nas ruas de Kingston, não por esporte ou diversão, mas porque era isso ou morrer de fome. Aos 12 anos, ela estava vencendo garotos 3 anos mais velhos que ela em lutas clandestinas que rendiam dinheiro suficiente para manter sua família viva por mais uma semana. Aos 16, ela havia se tornado uma lenda local, não por sua brutalidade,
mas por sua estranha capacidade de antecipar movimentos e contra-atacar com a velocidade de um raio, daí o apelido que ela carregava como uma cicatriz de honra. Quando finalmente conseguiu seu visto para os Estados Unidos, ela jurou a si mesma que nunca mais pisaria em um ringue. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas quando a dignidade está em jogo. Tom ajustou as luvas de Kesha, notando algo que o surpreendeu. Suas mãos estavam perfeitamente relaxadas, mas seus músculos tinham a densidade de alguém que havia treinado a vida inteira. Kesha, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você realmente nunca lutou antes? Kesha sorriu pela primeira vez desde que havia chegado à academia. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava segredos capazes de reescrever toda a situação. Defina, ela respondeu. Naquele momento, enquanto Vitória continuava sua performance para as redes sociais e os espectadores mentalmente apostavam em quanto tempo a amadora duraria, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Porque às vezes, quando subestimamos alguém com base em aparências e preconceitos, descobrimos que os verdadeiros predadores são exatamente aqueles que aprenderam a camuflar sua força até o momento exato de revelá-la. Enquanto Victoria Sterling continuava sua campanha de humilhação nas redes sociais, ela já havia postado 17 stories zombando da amadora jamaicana. Algo completamente diferente estava acontecendo nos bastidores da academia. Tom Rodrigues havia decidido investigar Kesha Campbell mais a fundo. 30 anos treinando boxeadores o haviam ensinado que a verdadeira força raramente grita. E havia algo naquela jovem que desafiava toda a lógica. Suas mãos não tinham calos de iniciante. Seus reflexos eram muito rápidos. E, acima de tudo, sua calma era antinatural para alguém prestes a enfrentar uma campeã mundial. Kesha, Tom chamou quando ela terminou de ajustar as luvas. Posso te ver fazendo alguns movimentos básicos, apenas para avaliar seu nível. O que aconteceu nos 5 minutos seguintes fez Tom questionar tudo o que pensava saber sobre talento natural. Kesha se movia pelo ringue com uma fluidez que parecia desafiar a gravidade. Seus socos no saco de pancada tinham uma precisão cirúrgica que ele só havia visto em lutadores com décadas de experiência. Meu Deus, Tom murmurou para si mesmo. Quem é essa garota de verdade? Naquele momento, a porta da academia se abriu e alguém entrou que fez Kesha congelar completamente. Era Winston Campbell, um homem de 50 anos com mãos cicatrizadas e olhos que haviam visto muito. Seu tio, que havia voado de Miami assim que soube da luta por meio de um primo em comum. Relâmpago, Winston disse simplesmente. O apelido ecoou pela academia como um tiro. Alguns dos boxeadores mais velhos franziram a testa como se tentassem lembrar onde haviam ouvido aquele nome antes. Tio Winston, o que você está fazendo aqui? Kesha perguntou, sua voz traindo seu nervosismo pela primeira vez. Vim ver se minha sobrinha enlouqueceu completamente, ele respondeu em inglês com forte sotaque jamaicano. Pensei que tínhamos concordado que esses dias haviam ficado para trás. Tom se aproximou, intrigado. Vocês dois se conhecem. Winston olhou para Tom com a expressão de quem decide quanta verdade revelar. Conheço essa garota desde os 8 anos, e posso garantir que Victoria Sterling não faz ideia do que está prestes a enfrentar. Enquanto essa conversa acontecia no canto do ringue, Victoria estava do outro lado da academia gravando mais conteúdo para o TikTok. Gente, olha isso, ela sussurrou para a câmera. Ela até trouxe a família para assistir à humilhação dela. Que fofo, né? Eles terão muito o que consolá-la depois. Os comentários em suas postagens haviam explodido. Victoria vai destruir essa garota. Ensine a ela a não mexer com americanos. Mostre a ela o que é boxe de verdade. Winston observou Victoria por alguns segundos, então balançou a cabeça com nojo. Arrogante. Exatamente o tipo que Relâmpago costumava. Bem, digamos que ele ensinava humildade nas ruas de Kingston. Tio, por favor, Kesha implorou. Não conte a ninguém. Não quero que ninguém saiba. Saber o quê? Perguntou Tom, ficando mais curioso. Winston suspirou profundamente. Tom, posso te chamar assim? Você parece um homem decente. Então, vou te dizer algo que pode mudar sua perspectiva sobre essa luta. Ele apontou para Kesha, que agora treinava sozinha no canto.
Aquela garota ali era considerada a melhor lutadora de rua que Kingston já produziu. Lutadora de rua! Tom repetiu. Aos 12 anos, ela derrotava homens 3 vezes o seu tamanho. Aos 15, ela tinha uma reputação que fazia os gangsters a respeitarem. Relâmpago Campbell não era apenas um apelido. Era um aviso. Winston fez uma pausa. Ela parou de lutar quando conseguiu o visto para vir para cá. Ela jurou que nunca mais pisaria em um ringue. Tom olhou para Kesha com novos olhos. Então por que ela concordou em lutar com Vitória? Porque, Winston disse, algumas pessoas confundem gentileza com fraqueza. E Relâmpago nunca tolerou ser subestimada por causa de sua cor, seu gênero ou sua origem. Do outro lado da academia, Vitória havia terminado outra série de postagens zombando de Kesha e agora estava conversando com seu empresário ao telefone. Michael, isso vai viralizar. Uma campeã mundial contra uma amadora. É o tipo de conteúdo que os patrocinadores adoram. Domínio total. Só não a machuque muito, Vitória, disse a voz do empresário pelo viva-voz. Não queremos nenhum processo por lesão corporal. Vitória riu alto. Michael, relaxa. Vai ser tão rápido que ela não terá tempo de se machucar. Sério. Winston ouviu essa conversa e seus olhos se estreitaram. Tom, posso te dar um conselho? Aposte no Relâmpago. Por quê? Porque Vitória Sterling pode ser uma campeã mundial, mas ela nunca lutou pela sobrevivência. Ela nunca enfrentou alguém que aprendeu que perder significa não comer. Relâmpago não está aqui para parecer bonita. Ela está aqui para provar algo. Naquele momento, Kesha se aproximou deles, o suor escorrendo pelo rosto depois de seu intenso treino. Tio Winston, o que você está contando para o Tom? A verdade, garota. Que você não é a vítima indefesa que essa americana pensa que você é. Kesha olhou ao redor da academia, percebendo que alguns dos outros boxeadores agora observavam com renovada curiosidade e respeito. Tio, eu realmente não quero. Não quero o quê? Mostrar a eles quem você realmente é. Relâmpago. Você passou os últimos meses limpando banheiros porque queria começar uma nova vida. Mas quando alguém tenta te humilhar por causa de sua cor, sua origem, seu passado, nenhuma nova vida pode apagar o que está em seu sangue. Tom sentiu um arrepio. Kesha, posso te perguntar uma coisa? Por que você realmente aceitou essa luta? Kesha ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Vitória, que continuava gravando conteúdo do outro lado da academia. Quando ela finalmente falou, sua voz tinha uma aspereza que Tom nunca havia ouvido antes. Porque pessoas como Vitória Sterling pensam que podem nos diminuir, nos humilhar, nos colocar em nosso lugar apenas com base na cor da nossa pele ou de onde viemos. Ela olhou para mim e viu uma vítima fácil, uma história para suas redes sociais, uma piada para entreter seus seguidores. Kesha fez uma pausa. O que ela não sabe é que onde eu cresci, o respeito não é dado, é conquistado. E quando alguém tenta tirar nossa dignidade. Ela sorriu. Mas havia algo predatório naquele sorriso. Bem, às vezes o relâmpago tem que lembrar as pessoas porque as tempestades são temidas. Naquele momento, enquanto Vitória Sterling continuava sua performance arrogante para as câmeras, completamente alheia à conversa que estava mudando tudo a poucos metros de distância, todos na academia perceberam que estavam prestes a testemunhar algo muito além de uma simples luta amigável. Era o momento em que anos de humilhação silenciosa finalmente encontrariam sua voz através dos punhos de alguém que havia aprendido nas ruas mais difíceis do mundo. Que, às vezes, a única linguagem que certas pessoas entendem é a da força aplicada com precisão cirúrgica. A campainha tocou e as duas lutadoras se encontraram no centro do ringue. Vitória atacou imediatamente, lançando uma enxurrada de jabs rápidos que cortaram o ar onde Kesha estivera um milissegundo antes. Mas que inferno! Vitória murmurou, franzindo a testa ao ver seus socos se conectarem com nada além de ar. Kesha se movia como fumaça, sempre um passo à frente, sempre fora de alcance. Seus pés deslizavam pelo tablado com uma fluidez que desafiava a física, como se ela pudesse prever cada movimento antes mesmo que Vitória o pensasse. Fique parada, garota! Vitória gritou em frustração, aumentando a força de seus socos. Então aconteceu.
No exato momento em que Vitória perdeu o equilíbrio após um cruzado mal calculado, Kesha contra-atacou. Seu punho esquerdo conectou com a lateral do rosto de Vitória com um som seco que ecoou por toda a academia. Vitória cambaleou para trás, tocando o rosto com incredulidade. Ela nunca havia sido atingida com tanta precisão por uma oponente menor. Impossível, ela sussurrou, mas Kesha já estava se movendo novamente. O que se seguiu foi uma demonstração de arte marcial que reduziu a academia ao silêncio absoluto. Kesha não estava apenas lutando. Ela estava conduzindo uma sinfonia de violência controlada. Cada soco era calculado. Cada movimento tinha propósito. Cada esquiva parecia coreografada. Vitória, desesperada, tentou usar sua vantagem de peso e alcance, mas era como tentar pegar um raio com as mãos. Para cada golpe que ela acertava, recebia 3 em troca. Para cada avanço que fazia, Kesha já havia antecipado e contra-atacado. Quem é essa garota? Alguém na plateia gritou. Winston sorriu de onde observava. Relâmpago Campbell, ele murmurou orgulhosamente. O momento da verdade veio no segundo round. Vitória, já ofegante e com o rosto marcado, percebeu que havia cometido o maior erro de sua carreira. Suas postagens arrogantes nas redes sociais continuavam sendo compartilhadas, mas agora os comentários haviam mudado completamente de tom. Vitória está apanhando de uma amadora. Onde está a campeã mundial? Aquela jamaicana está a destruindo. Jerry, seu empresário, gritou instruções frenéticas do canto, mas Vitória mal conseguia ouvi-lo sobre o rugido da multidão, que agora torcia abertamente contra ela. Foi então que Kesha decidiu mostrar suas verdadeiras cores. Relâmpago nunca foi apenas um apelido, ela disse calmamente, aproximando-se de Vitória, que recuava contra as cordas. Era um aviso. A combinação que se seguiu foi tão rápida que as câmeras de celular mal conseguiram capturá-la. Jab, cruzado, gancho, uppercut. 4 socos em menos de 2 segundos. Todos conectando com precisão cirúrgica. Vitória desabou no tablado como um prédio demolido. A academia explodiu. Pessoas gritavam, aplaudiam, filmavam tudo para as redes sociais. Vitória tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Pela primeira vez em sua vida, a invicta campeã mundial havia sido nocauteada por alguém que ela havia chamado de projeto social. 10, gritou Tom, arbitrando a luta. Nocaute. Kesha caminhou calmamente até o canto onde Vitória estava sendo atendida. Você disse que queria me dar uma lição, ela disse suavemente. Espero que você tenha aprendido que o respeito não é conquistado pela cor, nacionalidade ou conta bancária. É conquistado pelo caráter. Vitória olhou para Kesha com os olhos cheios de lágrimas de humilhação e, pela primeira vez, algo que poderia ser respeito. Jerry correu para verificar o telefone de Vitória. Suas histórias zombando de Kesha haviam viralizado, mas agora por razões completamente diferentes. Milhares de comentários ridicularizavam sua arrogância. Vitória sendo destruída pela pessoa que ela chamou de amadora. É isso que acontece quando o preconceito encontra a realidade. Relâmpago Campbell acabou com a carreira de Vitória em 3 rounds. Oh meu Deus, Vitória, Jerry disse, mostrando a ela o telefone. Você tem que ver isso. Sua conta perdeu 100.000 seguidores na última hora. Os patrocinadores estão cancelando seus contratos. Vitória pegou o telefone com as mãos trêmulas. Sua última postagem zombando de Kesha havia se tornado um memorial para sua própria humilhação. Os comentários eram impiedosos. Quem riu por último riu melhor. Jamaicana ensinou uma lição àquela racista. Relâmpago Campbell, Vitória arrogante. Tom se aproximou de Kesha, que estava sendo celebrada por toda a plateia. Relâmpago, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não disse a eles quem você realmente era desde o início? Kesha olhou para Vitória, que ainda estava sendo ajudada a se levantar, completamente derrotada física e emocionalmente. Porque às vezes as pessoas precisam cavar a própria cova antes de entender o tamanho do buraco em que se meteram. Winston abraçou a sobrinha orgulhosamente. Você ainda é Relâmpago. Não, tio, Kesha respondeu,
observando Vitória ser levada para fora da academia sob uma saraivada de comentários sarcásticos. Relâmpago era quem eu precisava ser para sobreviver. Hoje, eu mostrei quem eu realmente sou. Alguém que não aceita desrespeito, mas que luta por dignidade, não por crueldade. Enquanto as câmeras continuavam a gravar vídeos do nocaute que viralizavam nas redes sociais, uma pergunta pairava no ar. Poderia uma única luta reescrever não apenas duas carreiras, mas a maneira como toda uma comunidade vê o preconceito, o privilégio e a verdadeira medida da força humana? 3 meses depois, o contraste não poderia ser mais brutal. Victoria Sterling, antes uma campeã mundial invicta, estava sentada no modesto apartamento que havia alugado depois de perder sua mansão em Miami. Seus patrocinadores haviam cancelado todos os contratos depois que o vídeo viral atingiu 50 milhões de visualizações em uma semana. Victoria Sterling, sendo destruída pela mulher que ela chamou de amadora, havia se tornado o meme mais compartilhado do ano, transformando sua arrogância em uma piada global. Nike, Adidas, Gatorade, todas as marcas que antes pagavam milhões por sua imagem agora se recusavam até mesmo a retornar suas ligações. Jerry, seu ex-empresário, havia sido claro em sua última conversa Vitória: você não entende. Não é apenas sobre a luta que você perdeu. É sobre quem você se mostrou ser. Ninguém quer associar sua marca a preconceito e arrogância. Enquanto isso, do outro lado do país, Kesha Campbell estava assinando seu primeiro contrato profissional com a Golden Gloves Promotions. O valor, $2 milhões apenas para as 3 primeiras lutas, com uma cláusula de renovação que poderia chegar a 50 milhões se ela mantivesse seu desempenho. Relâmpago Campbell havia se tornado não apenas um fenômeno esportivo, mas um símbolo de resiliência. Marcas que valorizavam a autenticidade e a superação da adversidade faziam fila para patrociná-la. A Under Armour lançou uma linha inteira inspirada em sua história conquistado, não dado. Tom Rodrigues estava no escritório da academia quando recebeu uma ligação inesperada. Olá, Tom. Aqui é da ESPN. Queremos fazer um documentário sobre como você descobriu Relâmpago Campbell. Eu não descobri nada, Tom respondeu honestamente. Ela sempre soube quem era. Ela só precisava de alguém para respeitá-la antes de ver seus punhos em ação. A transformação da academia também foi dramática. O programa de bolsas, antes uma iniciativa modesta, agora recebia doações de todo o país. Jovens de comunidades carentes chegavam diariamente, inspirados pela história de Kesha. A lista de espera tinha mais de 500 nomes. Winston Campbell visitava sua sobrinha regularmente, sempre com o mesmo orgulho brilhando em seus olhos. Lembra o que eu disse sobre a fome? Ele perguntou durante uma de suas visitas. Você prova que não importa de onde viemos, mas o fogo que carregamos dentro de nós. Vitória, por sua vez, havia tentado várias vezes se reinventar. Ela criou um canal no YouTube pedindo desculpas, mas os comentários foram impiedosos. Ela tentou retornar ao boxe, mas nenhum grande promotor aceitaria seus termos. Suas economias evaporaram rapidamente sem a renda dos patrocínios. Em uma entrevista desesperada para um podcast de terceira categoria, Vitória finalmente disse a palavra que deveria ter dito meses antes. Eu estava completamente errada. Kesha Campbell não era apenas uma lutadora excepcional. Ela era uma pessoa que eu deveria ter respeitado desde o início. Meu preconceito me cegou para a grandeza dela. Mas a internet tem memória longa. O clipe se tornou um meme novamente Vitória, tentando se desculpar depois de perder tudo. Kesha, quando soube da entrevista, mostrou a classe que sempre a distinguiu. Não tenho raiva dela, ela disse durante uma entrevista para a revista Sports Illustrated. A raiva consome quem a carrega. Prefiro usar minha energia construindo pontes para outras jovens como eu. Sua fundação, Sonhos de Relâmpago, já havia ajudado 300 jovens de comunidades carentes a obter bolsas de estudo e oportunidades esportivas. A primeira academia da fundação seria inaugurada em Kingston, Jamaica, na mesma comunidade onde ela havia descoberto que seus punhos poderiam ser mais do que armas de sobrevivência. Durante a cerimônia de abertura, transmitida ao vivo para todo mundo, Kesha segurou o microfone com as mesmas mãos que haviam nocauteado uma campeã mundial. Esta história não é sobre vingança, ela disse,
sua voz ecoando pelos alto-falantes. É sobre dignidade. É sobre provar que o respeito não é conquistado por privilégio, mas por caráter. A plateia explodiu em aplausos. Mas ela não havia terminado. Victoria Sterling me deu o maior presente da minha vida. Ela me subestimou. E quando alguém te subestima, você tem uma escolha. Você pode deixar que isso te destrua ou pode usar isso como combustível para se tornar imbatível. Tom Rodrigues, assistindo da primeira fila, enxugou uma lágrima discreta. Ele havia treinado campeões por décadas, mas nunca havia visto alguém transformar humilhação em inspiração com tanta elegância. Meses depois, quando Relâmpago Campbell se tornou a campeã mundial unificada, nocauteando sua oponente no mesmo segundo round em que havia derrotado Victoria, a primeira pessoa que ela agradeceu em seu discurso não foi seu treinador nem sua família. Quero agradecer a todas as pessoas que tentaram me derrubar, me humilhar e me colocar em meu lugar. Vocês me ensinaram que o verdadeiro poder não vem de onde nascemos ou da cor da nossa pele. Ele vem de uma recusa absoluta em aceitar que outros definam nossos limites. Victoria Sterling assistiu a essa luta na televisão em seu apartamento alugado, sozinha. Quando o árbitro levantou a mão de Kesha, declarando-a a nova campeã mundial, Victoria finalmente entendeu a diferença entre talento e grandeza. Uma pessoa pode nascer com talento, mas a grandeza é forjada na fornalha da adversidade. Kesha Campbell não havia apenas vencido uma luta naquela academia de Manhattan. Ela havia reescrito as regras sobre o que significa ser forte, sobre o que significa merecer respeito e, o mais importante, sobre como a melhor vingança não é destruir seu inimigo. É se tornar tudo o que eles disseram que você nunca poderia ser. E enquanto o Relâmpago Campbell brilhava nos holofotes do sucesso global, provando que algumas tempestades não destroem, elas purificam e fortalecem. Uma lição ecoava para qualquer um que já foi subestimado, humilhado ou diminuído: nunca deixe ninguém definir seus limites com base no preconceito. A maior vitória é provar que eles estavam completamente errados sobre quem você realmente é. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que provam que às vezes ser subestimado é exatamente a vantagem que precisamos para reescrever nossa própria história de forma espetacular.